Ô, Josias, eu estava no Jornal Folha de São Paulo de hoje, tem um artigo interessante, colega nosso aqui, o Vinícius Torres Freire, e ele faz uma provocação que eu acho interessante, até eu queria te ouvir sobre isso, desse fator Uhum. inédito, né? A gente falava muito sobre, estamos falando bastante sobre esse fator inédito, né, da prisão do Bolsonaro, dos militares, e aí o Vinícius fala o seguinte: isso seria um recomeço para a democracia brasileira, já que a gente falou, as eleições passadas foram marcadas por isso, né? A defesa pela democracia, você fala bastante sobre isso. Não tem mais essa bandeira para o presidente Lula, né? E aí ele traz essa questão de novo. Será isso um recomeço para a democracia brasileira? Podemos respirar tranquilamente num país democrático diante de tudo isso? Ou esse é um novo fim de uma outra onda de ataque reacionário, vitória provisória? Questiona ele. Achei interessante essa análise aqui do Vinícius. O desafio permanece, né, Fabiola? Porque eu dizia há pouco que o Brasil não tem propriamente uma história. O que nós temos é uma série de recomeços em falso. E os desafios assediam ainda a historiografia nacional, né? E o que está acontecendo agora é muito curioso, porque o bolsonarismo passou a seguir a lei de Muricy. Cada um cuida de si. Com o Bolsonaro trancado ali na carceragem da Polícia Federal, de fato, o bolsonarismo agora observa essa lei de Muricy, ela foi sancionada pela sabedoria popular, né? E já foi mencionada até num livro célebre, Os Sertões, e ela prevê que em tempos difíceis, cada um cuida de si. E hoje o que nós estamos assistindo é os familiares e os aliados do Bolsonaro cuidando menos do futuro do preso do que dos seus próprios interesses. Então, governadores como Tarcísio, Zema, Caiado, Ratinho Júnior, eles se candidatam a sucessores moderados do bolsonarismo, mas se recusam a chutar o arcaísmo, o golpismo do Bolsonaro, né? É como se eles cultivassem o sonho do espólio sem o custo. Então, em público, eles estão alisando ainda o ego do Bolsonaro, em privado, eles ficam declamando aquele antigo verso, né? Rei morto, rei posto. Mas temos nós alternativas moderadas, que de moderação não tem mais nada, né? E o Bolsonaro ainda é idolatrado por alguma coisa, as pesquisas sinalizam, né, que ele é idolatrado por alguma coisa, em torno de 15% do eleitorado. Mas ele é rejeitado por mais de 50%. Então ele dá voto, mas ele tira voto também. Então, de olho no impulso da largada, ignorando a rejeição do Bolsonaro, o Centrão oferece a ele a redução das penas, mas sem anistia. O Centrão precisa manter esse pseudo-aliado fora de circulação e fora das urnas. E é muito curioso o comportamento da facção bolsonarista no Congresso, porque até há uma rima ali, o sobrenome rima Nicolas Ferreira com Ciro Nogueira, mas um não se confunde com o outro. A facção legislativa do bolsonarismo é viciada em algoritmo. Então eles estão se agarrando à proposta da anistia, porque é mais radical. A eles interessa esse discurso antissistema, interessa a essa bancada do espetáculo, não o perdão para o Bolsonaro, ninguém está olhando para o Bolsonaro mais, eles estão interessados no recorte que vai impulsionar no Instagram a reeleição para a Câmara. Então, estão preocupados com o seu próprio futuro. E a família Bolsonaro está agora convivendo com o risco de perder o protagonismo. Então, trava, bota ali o pé na porta para evitar essa corrida dos governadores do Centrão, para definir um novo anti-Lula para 2026. E é curioso, a gente assiste agora uma disputa da Michele e do primogênito Flávio Bolsonaro, os dois estão disputando a função de porta-voz do cárcere, porta-voz do preso. E, ao mesmo tempo, eles estimulam o balão de ensaio que coloca alguém da família, de preferência um dos dois, na urna de 2026. Então, há de tudo, Fabíola, nesse hacking do Bolsonaro, há de tudo, menos preocupação genuína com o futuro do zumbi, que agora está submetido ali, preso na Polícia Federal e submetido aos rigores da lei de Muricy. Então, nós temos esse cenário. Tem, de um lado, o Lula, que é candidato à presidência, sabe-se que a eleição vai ser muito apertada em 2026 e não se tem ainda uma noção de quem estará do outro lado. Esse que estará do outro lado, no mínimo, a gente deveria exigir, diante de tudo que passamos, que fosse alguém que refutasse, pelo menos, as
as maluquices do Bolsonaro, o arcaísmo, aquelas ideias com fuligem do Bolsonaro, o golpismo dele, mas as alternativas não fazem isso. Eles se mantêm como reféns do Bolsonaro. Acham que ele está morto ali na cadeia, mas ninguém ataca, chuta, refuta as ideias dele. Então, diante de um cenário assim, nada pode ser descartado, Fabiola. Inclusive, a hipótese de termos uma réplica do Bolsonaro disputando o cargo de presidente da República no ano que vem. É muito boa a coluna do Josias, né? Da lei do Muricy, cada um cuida de si. Não sei de onde você vai tirando essas coisas, cada um cuida de si. E, aliás, na sua coluna você traz uma outra pergunta que me fizeram ontem, né, ainda. Qual é o percentual desses que idolatram Bolsonaro? Será que com a prisão de Bolsonaro isso reduz? Eu acho que nesse núcleo, você até coloca na sua coluna 15%, né, Josias? 15% dos que idolatram, segundo as pesquisas de intenção de voto e de opinião. A prisão não muda o pensamento deles, né? Esses não. Esses 15% ele leva para o abismo. Se ele cair no abismo, esses 15% vão pular junto com ele. São aqueles radicais que enxergam o Bolsonaro como um injustiçado, um perseguido político, um amaldiçoado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, esse nicho do eleitorado, o Bolsonaro leva com ele para qualquer lado, né? E a rejeição ao Bolsonaro ela é muito grande também, ela ultrapassa a marca dos 50%. Então, é como dizia, ele dá muito voto. Na largada, há um impulso. Quem se vincula ao Bolsonaro entra na disputa com 15% dele, mais uns 5% que o candidato pode trazer de prestígio próprio. Então, sai aí numa largada de 20%, um pouco mais de 20%, e pessoas como o Tarcísio de Freitas condicionam a entrada na disputa. É curioso isso. Eles condicionam a viabilidade de uma candidatura presidencial ao vínculo com o Bolsonaro. A meu juízo, esse raciocínio está equivocado, porque se na largada ajuda, durante o percurso e lá no final, a rejeição ao Bolsonaro funciona como uma bola de ferro, como uma âncora, puxa o candidato para baixo, para o fundo, né? Mas esse é o raciocínio que vem sendo cultivado pelos candidatos, esses candidatos que perseguem o apoio do Bolsonaro, que ambicionam o apoio do Bolsonaro, e o próprio Centrão, que imagina que essa largada é importante e que durante o caminho, trabalhando a candidatura de alguém que tem prestígio no seu estado e que seja desconhecido nacionalmente, caso do Tarcísio em São Paulo, do Ronaldo Caiado em Goiás, do Ratinho Júnior no Paraná, todos eles são bem avaliados nos seus estados e têm uma taxa de desconhecimento fora dos seus celeiros eleitorais. Então, imagina-se que, durante uma campanha, trabalhando, lapidando a imagem desses governadores, pode-se reduzir o efeito rejeição que o Bolsonaro traria. Então, você aproveita o percentual da largada e, ao longo da campanha, vai diluindo o que poderia haver de contágio em termos de rejeição do Bolsonaro. Essa é a aposta que fazem os governadores, os tecelões do Centrão. A meu juízo, essa aposta está errada, porque a minha impressão é de que, tendo o Lula como um dos polos, qualquer candidato que esteja do outro lado, de viés conservador, vai atrair o voto do resto. E vai haver um meio ali, um centro, um eleitorado independente, que não está com um pé nem num polo nem no outro, que vai decidir a eleição. E vai decidir à luz do desempenho do governo Lula. Nós vamos ter no ano que vem uma espécie de plebiscito sobre a gestão do Lula. Se o Lula estiver bem avaliado, se o governo tiver bom desempenho, muito dificilmente ele perde essa eleição. Ele hoje está em todas as pesquisas como um favorito, porque o outro lado está pulverizado em várias candidaturas, tem muitos nomes, muitas cabeças e poucos miolos, mas uma hora vai ter um candidato conservador no outro polo. Nesse momento vai pesar esse voto do centro. E o voto do centro, esse voto independente, quer me parecer, Fabíola, que lá na frente, quando tiver que optar, mesmo que não tenha muito apreço pelo Lula, se estiver do outro lado um candidato que não foi capaz de refutar o golpismo, de reconhecer que o Bolsonaro tentou golpe, que não foi capaz de se dissociar desse arcaísmo que está grudado no Bolsonaro e no bolsonarismo, aí aquele fator
antidemocrático que impulsionou o Lula lá em 2022, um resquício desse fator pode ajudar o Lula novamente no ano que vem.